12 de setembro, seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosânia. E hoje acontecendo a nossa 4ª Conferência Apostólica. Você que não fez as inscrições, corre lá e tenta fazer a inscrição para pegar ainda o ao vivo. Tá bom? As inscrições vão estar abertas até às 9 horas da manhã para que você consiga participar do ao vivo. As inscrições presenciais já terão sido encerradas, mas do ao vivo continua até às 9 da manhã. E para você que vê esse vídeo depois da conferência também, vamos ter disponível, né? Você pode fazer posteriormente para poder assistir o conteúdo. É power. Hoje nós vamos ler Oséias, dar continuidade do capítulo 6 ao capítulo 10. Diz assim a palavra: arrependimento fingido. O povo de Israel diz: venham, voltemos todos para Deus, o Senhor. Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. Daqui a uns 2 ou 3 dias no máximo, ele nos dará novas forças e nos porá de pé. E nós sempre faremos a sua vontade. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vêm chuvas da primavera que regam a terra. Mas o Senhor Deus responde: o que é que vou fazer com você, Israel? E com você, Judá? O que é que eu faço? Pois o amor de vocês é tão passageiro como a cerração ao nascer do sol. É como o orvalho que seca logo de manhã. Foi por isso que mandei os meus profetas anunciar que eu vou castigar e matar vocês. E o que exijo de vocês é claro como a luz do sol. Eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios em vez de me trazer ofertas queimadas. Eu prefiro que o meu povo me obedeça. Mas na cidade de Adã, o meu povo quebrou a aliança que fiz com ele, e ali foi infiel a mim. Gileade é uma cidade cheia de malfeitores e assassinos. Os sacerdotes são como assaltantes que esperam escondidos para roubar os outros. Na estrada que vai para Siquém, eles matam e cometem crimes horrorosos. Tenho visto uma coisa horrível na terra de Israel. O meu povo adora ídolos e por isso está impuro. Eu já marquei o dia em que vou castigar também o povo de Judá. Quando tento curar o povo de Israel e fazê-lo ficar rico de novo, a única coisa que vejo são seus pecados e a sua maldade. São mentirosos, são ladrões que roubam as casas e assaltam pessoas nas ruas. Eles pensam que eu esqueço todos os seus pecados. Estão rodeados pelas suas maldades e não posso deixar de vê-las. Mentiras, ódio e traição. O Senhor Deus diz: o meu povo é malicioso e com as suas mentiras eles enganam o rei e os governadores. Todos eles são traidores. O ódio queima neles como fogo no forno, que o padeiro não atiça até que a massa tenha crescido e esteja pronta para assar. No dia da festa do rei, eles deram tanto vinho a ele e aos governadores que eles ficaram bêbados, e o rei fez todo tipo de tolices. O ódio continuou a queimar no coração deles, enquanto planejavam intrigas contra o rei. A noite toda abafaram o seu ódio, mas de manhã ele acendeu como fogo. Queimando de raiva, eles mataram os seus chefes. Todos os seus reis foram mortos, um depois do outro, mas não há ninguém que ore a mim. Israel e as outras nações. O Senhor Deus diz: o povo de Israel faz acordos com outros povos e agora parece um pão mal assado. O povo não percebe que a nação está perdendo seu poder por causa desses acordos com estrangeiros. A nação está ficando fraca como um velho de cabelos brancos, mas o povo não percebe isso. O orgulho do povo é testemunho contra si mesmo. Todas essas coisas aconteceram, mas mesmo assim eles não se voltam para mim, nem procuram a ajuda do Senhor, seu Deus. Israel parece uma pombinha tola. Procura primeiro a ajuda do Egito e depois a pedir socorro na Síria. Mas eu os pegarei como quem pega passarinhos com uma rede. Eu os castigarei de acordo com as mensagens que ouviram nas suas reuniões. Eles estão perdidos e serão destruídos, pois fugiram e se revoltaram contra mim. Eu queria salvá-los, mas eles dizem mentiras a meu respeito. As orações que me fazem não são sinceras. Ao fazê-las, eles se jogam no chão gritando como os pagãos. Quando oram pedindo trigo e vinho, eles se cortam, como os outros povos fazem. Todos se revoltaram contra mim. Fui eu que os ensinei e lhes dei força, mas eles planejam maldades contra mim. Como uma flecha atirada por um arco defeituoso não atinge o alvo, assim também o meu povo se desviou de mim e começou a adorar ídolos. Os seus chefes falam com orgulho e por isso serão mortos à espada. Aí o povo do Egito zombará deles. Capítulo 8. Deus condena a idolatria do povo. O Senhor Deus diz:
Toquem a corneta, o inimigo ataca a minha terra como uma águia, porque o meu povo quebrou a aliança que fiz com eles e não obedece às minhas leis. Eles oram a mim dizendo, tu és o nosso Deus e nós somos dedicados a ti, mas eles rejeitaram o que é bom e por isso serão perseguidos pelo inimigo. O meu povo escolheu reis sem me consultar e nomeou governadores sem a minha aprovação. Com a sua prata e com o seu ouro fizeram ídolos e por isso serão destruídos. Eu odeio o bezerro de ouro que o povo da cidade de Samaria adora e estou irado com eles. Até quando eles vão continuar adorando ídolos? O israelita fez o bezerro. Esta estátua não é Deus e será quebrada em pedaços. Eles semearam ventos e colherão tempestades. O trigo não produzirá espigas, mas se houver espigas, elas serão devoradas por estrangeiros. Israel está perdido. As outras nações consideram Israel um objeto sem valor. Os israelitas são como um jumento bravo, que teima em andar sozinho. Eles foram pedir a ajuda da Síria e pagaram outras nações para protegê-los. Mas eu vou pegá-los e castigá-los, e por algum tempo eles sofrerão debaixo do poder cruel do imperador da Síria. O povo de Israel construiu muitos altares para conseguir o perdão dos seus pecados, mas esses altares só servem para que o povo peque ainda mais. Escrevi milhares de leis para o povo, mas eles as rejeitaram como se não tivessem valor. Eles me oferecem sacrifícios e gostam de comer dos animais sacrificados. Mas eu, Senhor Deus, não estou contente com eles. Eu lembrarei dos seus pecados e os castigarei. Vou mandá-los de volta para o Egito, pois o povo de Israel esqueceu seu Criador. O povo de Israel construiu palácios e o povo de Judá construiu cidades cercadas de muralhas. Mas eu vou mandar um fogo que queimará as cidades e destruirá as fortalezas. Oséias anuncia o castigo de Israel. Povo de Israel, deixe de se alegrar. Pare de fazer festas como os outros povos fazem. Vocês abandonaram a Deus e adoram ídolos. Em todos os terreiros onde o trigo é malhado, vocês se venderam como prostitutas ao Deus Baal e gostaram do pagamento que receberam dele. Mas daqui a pouco não haverá trigo nem azeite e faltará vinho. O povo de Israel não ficará na terra de Deus, o Senhor, mas precisará voltar para o Egito e na Síria comerá alimentos impuros. Naqueles países eles não poderão fazer ofertas de vinho ao Senhor, nem oferecer os sacrifícios de que ele gosta. A comida que comerem será como a que é servida no velório, e todos os que a comerem ficarão impuros. Não poderão apresentar ofertas de alimento no templo do Senhor, só poderão comê-las. E o que é que eles vão fazer quando chegarem os dias de festas realizadas em honra do Senhor? Vão fugir para não serem destruídos, mas os egípcios os pegarão e os sepultarão na cidade de Mênfis. Os seus preciosos objetos de prata serão cobertos de espinheiros, e o mato tomará conta das suas casas. Está chegando o dia do castigo, o dia em que Deus castigará o seu povo, e que o povo de Israel fique sabendo disso. Mas vocês dizem, esse profeta está maluco, diz que é inspirado, mas é louco. Vocês falam assim porque estão cheios de maldade e de ódio. Deus me mandou como profeta para avisar o seu povo, mas em todos os lugares eles armam armadilhas para me pegar. Até no templo de Deus eles me perseguem. Eles se afundaram tanto no pecado quanto o povo que estava em Gibeá. Deus lembrará dos pecados deles e os castigará. As consequências do pecado de Israel. O Senhor Deus diz, quando encontrei Israel pela primeira vez, fiquei alegre, como quem acha uvas no deserto. E ao ver os antepassados de vocês, fiquei contente, como quem vê os primeiros figos maduros. Mas quando eles chegaram ao Monte Peor, ali começaram a adorar o Deus Baal e se tornaram tão nojentos como os ídolos que eles amaram. A grandeza de Israel irá embora, voando como uma ave. Não nascerão mais crianças, as mulheres não ficarão grávidas e não darão à luz. Ainda que criem filhos, eu os levarei embora. Não deixarei nenhum só. Ai desse povo quando eu me afastar dele. Eu via Israel como se fosse a cidade de Tiro, plantada num lugar agradável. Mas Israel levará os seus filhos para serem mortos. Ó Senhor Deus, o que é que vais fazer com este povo? Faze com que as mulheres não possam ter filhos. E se tiverem, seca o seu leite, para que não possam dar de mamar. Deus condena o seu povo. O Senhor Deus diz, toda a maldade do povo de Israel começou na cidade de Gilgal, e foi ali que comecei a odiá-los, e por causa dos seus pecados eu os expulsarei da minha terra. Daqui em diante não os amarei mais, todos os seus chefes se revoltaram contra mim, Israel está ferido.
É como uma árvore que não dá fruta, porque as suas raízes secaram. Mesmo que nasçam crianças, eu matarei esses filhos tão queridos. O meu Deus rejeitará o seu povo, porque eles não lhe obedecem. E eles andarão sem rumo entre as outras nações. Capítulo 10. A destruição dos altares pagãos em Israel. O povo de Israel é como uma parreira cheia de uvas. Quanto mais ricos ficam, mais altares construíram. E quanto mais a nação progredia, mais colunas do deus Baal foram levantadas. Eles não são fiéis a Deus e agora eles terão de pagar pelo seu pecado. O Senhor quebrará os seus altares e derrubará as colunas do deus Baal. Eles vão dizer, não temos rei porque não tememos a Deus. E se tivéssemos um rei, o que é que ele poderia fazer por nós? Eles só dizem mentiras, todos juram falso e fazem acordos que não pretendem cumprir. E aquilo que chamam de justiça é tão perigoso como a erva venenosa que cresce em campo arado. O povo que mora em Samaria ficará com medo e chorará quando o bezerro de ouro de Bet-Avém for levado embora. Os sacerdotes pagãos ficarão desesperados ao perderem esse ídolo que era a sua glória, pois será levado para a Síria como presente para o grande imperador. E o povo de Israel ficará com vergonha dos conselhos que seguiu. O rei de Israel será levado embora como um cisco que é carregado pela correnteza. Os altares dos montes de Avém, onde o povo adora ídolos, serão destruídos e ficarão cobertos de mato e de espinhos. O povo dirá às montanhas, caiam em cima de nós, e aos montes, caiam em cima de nós. Deus dá a sentença contra Israel. O Senhor Deus diz, desde o tempo em que pecou em Gibeá, o povo de Israel não tem parado de pecar. Por isso, em Gibeá, a guerra alcançará essa gente perversa. Eu os atacarei e castigarei. Nações se ajuntarão contra eles quando eu castigar por causa dos seus pecados. Israel era como uma bezerra mansa que gosta de pisar o trigo para tirar a casca. Coloquei uma canga no seu belo pescoço para que ela puxasse o arado. Vou usar Judá e Israel para trabalharem na lavoura. Eu lhes disse, preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá. Pois já é tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor. E eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. Mas em vez disso, vocês plantaram a maldade, colheram a injustiça e comeram os frutos da mentira. Vocês confiaram nos seus carros de guerra e no grande número dos seus soldados. E por isso a guerra chegará até vocês e as suas fortalezas serão destruídas. Acontecerá com vocês o mesmo que aconteceu com o rei Salmã. Fez guerra contra Bet-Arbel. Ele arrasou a cidade e despedaçou as mulheres e os seus filhos. É isso que acontecerá com o povo de Israel, por causa da sua grande maldade. E quando o sol nascer, o rei de Israel morrerá. A gente vê aqui a sentença de Deus sobre o pecado da idolatria. O livro de Oséias é um dos livros, assim, nós já lemos Isaías, Jeremias, com Ezequiel, então, com exceção de Daniel, porque Daniel está dentro de um contexto de cativeiro, mas Isaías, Jeremias e Ezequiel falam contra a idolatria, mas a sensação que a gente está é que todo o livro de Oséias, ele segue essa trama, né, profética, toda essa tratativa de Deus com o povo, pontuando a questão da idolatria. E o mais interessante é como você enxerga a cegueira das pessoas em não entenderem o quanto estavam desagradando, desobedecendo ao Senhor. Ele fala aqui, no capítulo 7, versículo 16, me chamou muito a atenção. Como uma flecha atirada por um arco defeituoso não atinge o alvo, assim também o meu povo se desviou de mim e começou a adorar ídolos. Eu vou falar na conferência apostólica sobre adoração e serviço. Eu vou unir esses dois temas, porque toda a conferência apostólica a gente tem 5 temas, né? Consolidação, intercessão, serviço, comprometimento e adoração. Então, a gente vai ter 3 períodos de ministração, então eu vou unir adoração e serviço. E que eu queria falar aqui um pouquinho agora, vou dar um spoiler aí para a galera, né? Porque a gente percebe que essa adoração comprometida, essa adoração impura, essa adoração contaminada, desviada do alvo, compromete o serviço. Olha, como uma flecha atirada por um arco defeituoso não atinge o alvo, assim o meu povo se desviou de mim e começou a adorar ídolos. Ou seja, porque a adoração não foi verdadeira, o alvo não foi alcançado. Então, não existe um serviço pleno, não existe nada que a gente possa fazer para Deus
que realmente alcance o alvo se a nossa adoração não for genuína a Ele. E ele sabe, né? E Ele sabe disso. E esse era o problema do povo, tanto de Israel quanto do povo de Judá. Presta atenção que eles não adoravam somente a Baal, eles também adoravam a Deus. Porque eles achavam que não tinha um problema adorar a Deus e adorar a Baal. E aí a gente entra dentro dessa concepção da permissividade, de achar que porque eu sirvo a Deus não tem problema eu me permitir algumas circunstâncias, como se eu pudesse negociar a minha fidelidade e a minha adoração a Deus. Tipo, tudo bem, ele me ama, então eu posso fazer às vezes do meu jeito, que é o que o povo fazia, né? Exato. Ele vai voltar, ele vai, assim como nasce amanhã, como a erva vai nascer. Ele vai amar a gente de novo. Então eu posso ficar, né? Mas, exato. E Deus mostra aqui que não é assim, né? Exato. E olha só o que ele fala no capítulo 6. Muito bem pontuado essa compreensão que você trouxe, esse gancho aí, né? Quando Deus fala no versículo 4, o que eu vou fazer com você, Israel? E com você, Judá, o que eu faço? Porque o amor de vocês é tão passageiro como a cerração do sol. Aí ele fala aqui no final do versículo 5, e o que eu exijo de vocês é claro como a luz do sol. Eu quero que vocês me amem e não me ofereçam sacrifícios em vez de trazer ofertas queimadas. Eu prefiro que o meu povo me obedeça. E muitas vezes existe um detrimento. A gente acha que porque está fazendo, servindo, Deus está... Então tá tudo bem, né? Pegando leve. Eu tô servindo, tô fazendo, tá tudo exato. bem. E não é, né? Não é. Com Deus essa via tem que ser realmente de mão dupla e uma via... onde o nome dele seja realmente exaltado. E ele faz tudo isso para que a nossa vida seja uma vida leve, né? Para que a nossa vida seja uma vida de obediência e de respostas. E aqui fica muito claro o quanto que o serviço não é o que Deus quer. Porque quando preste atenção no que eu vou falar, é um grande spoiler aqui. Quando eu ofereço a Deus uma adoração comprometida, eu presto um desserviço. Eu não presto um serviço. Nossa, porque por mais que eu alcance conquistas, o escândalo, a ruína que aquilo vai ter depois... O efeito que vai ter, né? Exato. Vai ser um desserviço. Tudo que eu fiz vai ser invalidado por esse desserviço. É isso que Deus grita, né? Aqui, né? Através do profeta Oséias. Oséias. Forte. Fica com essa palavra. Te convido. Faz a sua inscrição para assistir a conferência. Amém? Vai ser uma bênção na sua vida. Deus te abençoe.